corpo humano continua o mesmo, mas as novas tecnologias abrem perspectivas inéditas para a saúde. Elas podem, por exemplo, reduzir o tempo de hospitalização e os índices de mortalidade. No entanto, o emprego de medicamentos, aparelhos e outros recursos de ponta custa caro. E quando se fala de saúde pública, cabe ao gestor o desafio de ampliar o alcance desses benefícios para a população em geral. Para conversar sobre esse assunto, Cidadania convidou a doutora Clarice Petramari, do CONITEC, do Ministério da Saúde. Aliás, da CONITEC, né? Isso é uma comissão. É a Comissão Exatamente. Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Exatamente, é uma comissão. Bom, a gente sabe que essa comissão existe por causa de uma lei complementar que veio atender aquilo que faltava na lei que criou o SUS, né? As tecnologias avançam e a medicina avança também, e a população geral anseia por receber esses novos benefícios, para que isso fique ao alcance. Cabe a vocês julgar como isso vai acontecer, porque a verba é uma só. É isso mesmo. A lei do SUS, ela carecia, né? Tinha essa lacuna, que era como incorporar novas tecnologias no SUS. Já estava previsto que o sistema se modernizasse, mas os critérios, os atributos para a gente incorporar ou não uma determinada tecnologia não estavam claros na lei, e é por isso que a lei que criou a CONITEC, ela estabeleceu esses critérios. Então, basicamente, são critérios de eficácia, de segurança, quer dizer, uma tecnologia funciona? Essa é a primeira resposta que a gente tem que dar quando vai incorporar uma tecnologia. Ela traz benefício superior ao que nós já temos incorporado no SUS, né? Ela é custo-efetiva, quer dizer, ela pode ser mais cara, mas ela é melhor do que o que nós temos hoje no SUS, porque o que você definiu no começo da fala, né, é de tecnologias que sempre aportam benefício, mas não é verdade. Nem todas as tecnologias que estão no mercado, elas aportam necessariamente benefícios. Então, medir essa quantidade de benefício extra e analisar o custo que esse benefício extra teria, faz parte do trabalho da incumbência da CONITEC. O primeiro passo é separar aquilo que é válido, aquilo que é cientificamente válido. Se não existir essa eficácia superior, muitas vezes é só propaganda, né? Nem tudo que se anuncia, né, na televisão como uma vantagem, realmente traz uma vantagem para a sua vida. Então, separar o que é relevante para a saúde e o que é só propaganda é necessário ser feito com base científica. E é isso que a CONITEC faz. Bom, quantas tecnologias vocês já analisaram efetivamente desde que vocês começaram a atuar, e você poderia destacar algumas? Então, a CONITEC está funcionando desde fevereiro de 2012. A primeira reunião plenária... Bastante recente, então. Aconteceu isso, em 2012. Tem 2 anos e um pouquinho, né? Por volta de 300 e poucas tecnologias foram demandadas para estudo. Então, nós estudamos um bocado de coisas. Tecnologias que podem ser medicamentos, equipamentos, algum procedimento feito com técnicas novas, produtos para a saúde, próteses, órteses. Então, coisas que podem ajudar a vida das pessoas, e esses estudos estão sendo feitos para 300 matérias, mais ou menos. 200 nós já terminamos, devem ter umas 100 ainda em análise, no fluxo de análise, que eu vou explicar um pouquinho para frente como é, e tivemos perto de 197 incorporações de novas tecnologias no SUS. Ou seja, que já estão disponíveis. Parte delas já está disponível. A lei diz claramente um tempo para analisar e um tempo para incorporar. Existem algumas providências que é preciso o gestor tomar para que um novo produto que foi avaliado, que teria benefício, né, pudesse entrar na lista do SUS. Por exemplo, uma compra centralizada, por exemplo, incluir o procedimento na lista do SUS, criar um protocolo de uso, né, uma diretriz de uso daquele novo produto. Então, temos mais 6 meses para isso. Então, em geral, a análise leva, entre a análise e a implementação, mais ou menos 1 ano ao todo. Então, boa parte do que entrou no primeiro ano já está
à disposição. E o que entrou no segundo ano está entrando agora, em seguida, e até começo de 2015. É possível a gente ter alguns exemplos dessas tecnologias já aprovadas? Posso falar algumas coisas que a gente incorporou, que são importantes, né? Pois não. Algumas vacinas novas, vacina para hepatite A, nós incorporamos. Uma vacina importante que foi muito falada na imprensa, que foi HPV. Importantíssima. Algum medicamento para o câncer, a gente incorporou trastuzumab para o câncer de mama. Incorporamos algum equipamento novo, né? Então, exames de PET-CT, que é um novo tipo de faz um scanner imagem, de todo o corpo isso, humano exatamente. inteiro. Para alguns tipos de câncer, o SUS está incorporando. Estamos estudando outras indicações para ver se há vantagem em incorporar para essas novas indicações. Então, tecnologia, Paulo, é uma coisa que não acaba nunca, né? Porque a inovação também não para. Agora, também não adianta você adotar uma tecnologia muito avançada se isso para um paciente vai demandar um gasto enorme. E aí que entra aquela escolha difícil, né, para vocês. Nós estamos falando... O fator econômico também entra no julgamento. Claro. Né? Nós estamos falando no SUS. Nós estamos falando de tecnologias que, quando incorporadas, não trarão um custo para o paciente. Ou seja, o paciente não vai pagar... Paga, claro, pelos impostos que todos nós pagamos, mas não pagará do bolso nenhum tipo de extra, né? Dinheiro extra por essa tecnologia. É pelo SUS, Sistema Único e Público de Cobertura Universal, como você sabe. Então, é muito importante dar acesso, justamente porque tem custo, para aquelas doenças, né? Que têm benefício ao fazer aquele exame. Eu posso fazer PET-CT para qualquer coisa, se eu quiser, é inócuo, né? Fazer ou não fazer, eu gasto, mas eu não tenho um benefício para o paciente. Agora, para algumas doenças, ele mostra benefício. Ele consegue evitar uma cirurgia que eu teria feito se não tivesse feito o exame. E isso é que a gente preza. Quando uma tecnologia consegue mudar o desfecho da doença, eu consigo dar um benefício extra ou evitar uma cirurgia, ou conseguir fazer o tratamento numa fase mais precoce, que teria melhor resultado para o doente. Então, esses são os desfechos que são importantes. No caso da vacina para a hepatite A, por exemplo, que ela tem um amplo alcance, eu acredito que isso não deva ser tão caro assim. Qual o valor de uma vacina por indivíduo e o que isso representa, o que representa para o SUS ampliar o atendimento a todas as pessoas que são indicadas para receber? No caso do Brasil, nós temos talvez o programa mais avançado de vacinas do mundo, né? A gente tem praticamente todas as vacinas importantes para serem dadas à população. A hepatite A é uma doença, a gente pode chamar benigna, mas a pessoa fica... É autolimitante. Né? Autolimitante. Ela não normalmente, se ela não tem, tiver nenhuma complicação, ela vai ficar mas, curada, apesar exato, tudo. mas ela fica alguns meses, né? Pode ficar várias semanas e alguns meses transmitindo o vírus e estando doente. Então, tem um custo para a pessoa, tem um custo de trabalho, tem um custo... Então, principalmente em algumas áreas do país, como a região norte, inclusive, que tem mais... aí entra na questão do absenteísmo, né? Exato. Que é outra vantagem das novas tecnologias, exato. Reduzir as faltas ao trabalho. Então, nós temos preocupado muito com a indicação correta da tecnologia. Porque para quem vende, ele quer vender, ele não está preocupado se eu amplio, né, o uso. Mas ampliar o uso não é bom por vários motivos. O custo é um deles, mas o uso irracional e eu usar um exame não adaptado para aquele diagnóstico só vai confundir o médico e pode até criar uma situação de se descobrir uma doença inexistente e pedir novos exames sobre isso. Então, realmente não é indicado. Check-ups, por exemplo, são completamente contraindicados, né? Serem feitos como... mais uma medida de rastreamento. Mais empresarial, né? Exato. Mas para a saúde não muda nada e não muda desfecho, como a gente diz, né? Não muda o prognóstico da doença, não muda o destino que aquela doença terá, fazendo o exame ou não, é o mesmo. Então, eu acho que esse é o ponto importante da gente analisar a tecnologia por esse lado. Ela sendo importante para ajudar um programa de saúde, e não o contrário. Ela é isolada.
fazer exame por fazer. É no contexto, né? Sempre a tecnologia no contexto tem que ser analisada do tratamento no de uma contexto. doença. Exatamente. Nós temos assistido aqui no Senado discussões bastante acaloradas quanto à liberação de algumas substâncias e também quanto ao uso de determinadas substâncias inibidores de apetite, né, quanto à liberação de inibidores de apetite. Exato. Quer dizer, eu não vou entrar nesse mérito porque as Mas a opiniões gente são tão apaixonadas que cada um tem lá a sua razão. Bom, tudo isso me faz pensar que a comissão presidida por você sofre pressões também, né? Não digo que sejam lobbies ilegítimos. Por exemplo, laboratórios devem exercer um tipo de pressão sobre vocês, algumas entidades de classe, algumas entidades da sociedade civil. Pode ser dado algum exemplo disso? Não, talvez até sem que seja necessário dar nomes. Citar. É incrível, Paulo, que a lei foi tão, ela foi tão adequada que ela permite que qualquer um paute a Conitec, ou peça que a Conitec analise uma determinada demanda. Mas para isso, como assim? qualquer um, uma empresa, uma sociedade, um laboratório, uma empresa que produz um medicamento, um sindicato, o Sindusfarma, por exemplo, a Interfarma pode pedir, se eventualmente a Associação Brasileira... Qual o caminho aí? Tem documentos, todos estão na internet. Sem querer deixar que vocês sejam assoberbados. Não, está tudo na internet, são documentos e a lei é muito clara. Diz que qualquer entidade, qualquer até pessoa física, se você como médico, se quiser pedir uma nova tecnologia, há caminho para isso, não está fechado. A entrada é direta, todo tempo, não fecha. Você pode pedir hoje, amanhã, em qualquer momento, mas você tem que juntar as evidências científicas que embasam o seu pedido. Você não pode pedir uma coisa por nada, né? E você tem que também dizer para que população você está sugerindo essa incorporação. Porque uma incorporação de tecnologia nunca ela é no vazio. Ela é sempre num contexto. Eu vou usar para pessoas que têm diabetes tipo 1, eu vou usar para pacientes que têm diabetes tipo 1 e que falharam ao tratamento convencional. Essas são os pontos importantes, o contexto da tecnologia. Então, com isso, qualquer um pode pautar, e aí é que você vai ver se você tem ou não as evidências. Porque pode ser que haja muita propaganda misturado com evidências. Parece evidências, mas quando você vai vê-las e analisá-las, a qualidade delas, você chega à conclusão que elas são evidências de baixa qualidade. São evidências enviesadas. Evidências em estudos que foram feitos com qualidade muito frágil. Duvidosa. Por exemplo, estudos não randomizados, estudos não cegados, né? Estudos não comparativos. Porque eu só posso dizer que algo... pequena, ou amostragem pequena. Ou para um desfecho que não tem importância. Um desfecho que não tem importância clínica. O ganho seria muito pequeno. Muito pequeno. Né? Então, quando você analisa tudo isso... a lei, né, te diz isso, que você teria que juntar essas evidências para mandar, você mesmo já sabe o potencial do seu pedido. Se ele é forte ou ele é mais fraco. Né? Bom, pelas evidências que você junta, já fica claro que você não vai ter base científica para incorporar. Agora, é claro que existe pressão de mercado, que vem muitas vezes de forma oblíqua. Não é a própria empresa que pressiona, mas faz isso por meios, usando pacientes, usando sociedades médicas. As redes sociais contribuíram muito para verbalização, para manifestação de grupos que nem sempre são aqueles que realmente representativos. Né? Muitas vezes são influenciados. Não é simples ver a evidência. A gente trabalha com evidências epidemiológicas, então trabalha-se com intervalos de incerteza ou de certeza, né? E não uma coisa absoluta, não é um ganho absoluto, é um ganho numa faixa, né? Então, entender a estatística não é uma coisa fácil. Agora, e muita gente se confunde com isso, né? Quando se fala em tecnologia, e a gente pensa em aparelhos que são evidentemente caros, pensa em medicamentos que são caros e também, muitas vezes caros e também que obsolecem com muita rapidez, mas há também protocolos. Sim. Eu tenho uma certa curiosidade em perguntar o seguinte. Há um fenômeno que eu julgo quase mundial, que é o abandono do tratamento dos tuberculosos na fase precoce.
Ou seja, existe o remédio, existe a cura, mas esse abandono Adesão. não só resulta no agravamento do paciente, como, salvo engano, na disseminação de linhagens resistentes do bacilo da tuberculose, né? Nesse sentido, o que seria... a comissão, evidentemente, ela não está trabalhando com novas tecnologias, mas existe também adesão de protocolos? A lei pensou nisso, inclusive, né? Porque não basta botar a tecnologia, tem que dizer assim, como ela deve ser usada na sua melhor forma. Então, o protocolo, ele diz isso, ele diz onde há evidências para usar e onde não, né? Então, para que grupo está indicada aquela tecnologia. O médico vai ler esse protocolo, ou seja, ele também vai atualizar a sua prática. Ele vai ver os medicamentos que estão indicados, para que fase da doença. E você sabe que vai ter médicos super especialistas, que não precisariam dessa informação, e há médicos que estão em lugares longe, né? Em municípios distantes, que não têm tanta possibilidade de atualização. Então, a atualização dos protocolos é absolutamente crucial para que a gente tenha o uso racional e moderno, atualizado dessas tecnologias. Então, todos os protocolos devem ser atualizados a cada 2 anos, segundo a lei. E para coisas novas que está se colocando agora no SUS, sempre com um protocolo de uso, ou um protocolo de orientação para quem vai usar. Até aí, ok, mas ainda tem o problema da adesão, que você disse que é o outro pulo do gato, né? Como fazer que um protocolo, que é um papel, né, que é um documento, ele passe a ser um documento vivo de adesão num pacto de tratamento que se faz o médico e o doente, né? O doente tem que saber o que acontece quando ele desiste precocemente do tratamento. O médico tem que ganhar confiança do doente para que ele continue e termine o tratamento, principalmente em doenças... Voltar ao beabá da relação médico-paciente. Fundamental. Principalmente quando eu tenho pacientes que têm transtornos mentais, ou têm, que é o caso, né, na tuberculose, a gente via muitos pacientes que não aderem porque são alcoólatras, porque estão na rua, né, que têm uma vida, um problema de vida muito grande, né, que... A tuberculose é um dos problemas que ele tem, não o único, e, portanto, o médico e o doente têm que harmonizar o que eles sabem para tentar conseguir o tratamento integral do doente. Porque, senão, a resistência aos medicamentos acontece, a gente sabe disso, né? E uma doença que podia ser facilmente ou tranquilamente tratada, não é. E você tem um doente resistente o tempo inteiro, né, não tendo os benefícios da tecnologia. Vocês têm autoridade normativa para propor protocolos, propor adesões, propor a adoção de novas tecnologias? Nós estamos estudando muito sobre isso. Por iniciativa própria, sem que haja solicitação? É possível fazer isso pode ser feito sempre em acordo com as áreas envolvidas, né? Porque o Ministério da Saúde tem várias áreas que cuidam de cada coisa. Não teria a menor possibilidade de a gente propor algo para uma infecção como hepatite C ou tuberculose sem conversar com a área técnica, né? Isso não, em geral, são coisas feitas em comum entre a área técnica e a Conitec. E já analisando as evidências para que grupos, né, eu vou usar essas tecnologias e quais são as tecnologias mais, digamos, amigáveis para o nosso país, né? Que nem sempre para uma situação eu devo usar a mesma tecnologia do que para outra, né? Muitas vezes estamos longe, estamos em lugares onde não há tecnologia embarcada nos hospitais. Então, como eu usar exames, por exemplo, que eu não preciso de muita logística para levá-los até o interior. Então, essas coisas são sempre discutidas com a área técnica. Mas é possível propor, sim, organizações e atualizações de protocolos com essa finalidade. Clarice, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Sucesso à comissão. Muito obrigada. Estamos à disposição. Cidadania conversou com a doutora Clarice Petramari sobre as novas tecnologias na saúde pública. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção
e até o próximo Cidadania.